Olá, meu nome é Rafael Colli e eu vou falar sobre a rede Profibus. O Profibus é uma rede Fieldbus e se destina a 2 níveis de comunicação, dentre os 3 existentes em uma fábrica: o nível de sensor, nível de campo e o nível de células. Essa tecnologia é uma rede aberta para sistemas de automação de máquinas e processos, tendo como objetivo prover recursos para a troca de dados entre variados equipamentos, sem nenhum tipo de interface especial. A rede é dividida em 3 protocolos principais de comunicação: o Profibus DP, o Profibus FMS e o Profibus PA. O Profibus DP é o mais utilizado, sendo otimizado como mais rápido e de maior eficiência para baixos custos e por conexão. Foi feito para interagir desde elementos controladores, como CLPs, a elementos de campos, IOS. Esse módulo está no nível de campo da indústria. O Profibus FMS se encontra no nível de célula. Este módulo é um protocolo de comunicação universal, o qual oferece sofisticadas funções de comunicação entre dispositivos inteligentes, projetado para um grande volume de troca de dados em um tempo de resposta aceitável. O Profibus PA é relativo ao uso da rede em ambientes de processos, como indústrias químicas e petroquímicas. Essa rede é baseada no Profibus DP, e é a última geração de troca de dados em que sinais de 4 a 20 mA e sinais padrão Hart não são mais utilizados pela introdução de um sinal digital. Esse Profibus permite o controle por malha fechada utilizando apenas 2 fios. A rede Profibus ainda pode ser dividida em 2 tipos de participantes, sendo eles o elemento mestre e elementos escravos. O primeiro é responsável por determinar a comunicação de dados do bus. Pode enviar mensagem sem solicitação, ou seja, possui iniciativa de comunicação. Ainda pode ser conhecido como estação ativa. Os elementos escravos, por sua vez, são módulos de entrada e saída digital analógica. Possuem automação descentralizada, respondendo mensagens apenas quando solicitados pelo mestre, sendo assim denominadas estações passivas. Essa rede ainda pode ser implementada através da utilização dos protocolos elétricos RS-485 e IEC 61158.2 ou em fibra óptica, que representam os meios de transmissão da primeira camada do modelo OSI. O RS-485 é o padrão de transmissão dos dados diferenciais e de altas taxas de transmissão em condições de interferência eletromagnéticas. Essa transmissão anula os efeitos de variação de terra e ruídos, pois verifica a diferença nas tensões nos seus terminais de entrada. Tem como características principais funcionamento com fonte de 5 volts. Permite 32 estações de rede. Uma vez em curto-circuito, suas portas de comunicação não sofrem danos, e não necessita de sinal de referência entre pontos de rede. Tais características fazem com que o RS-485 seja ideal para uma rede de campo. O IEC 61158.2 é utilizado em indústrias de processos por apresentar segurança intrínseca e limitações de potência sobre o bus de dados, sendo empregado em áreas de risco de explosão. Suas especificações e limites são definidas pelo modelo FISCO, Fieldbus Intrinsically Safe Concept. Logo, segue os princípios de possuir uma única fonte de energia por segmento. Não transporta energia pelo bus quando transportando dados. Equipamentos consomem corrente padrão. Terminação feita com componentes passivos, no caso um resistor de 100 ohm e um capacitor de 100 microfarad. Topologias possíveis em barramento, árvore e estrela. Em estado normal, 10 mA são consumidos por cada estação. Como normalmente o elemento controlador CLP comunica-se em RS-485 com outros elementos Profibus, há 2 elementos que transformam um sinal em IEC 61158.2. Eles são os acopladores de rede e links. Os acopladores convertem o sinal físico RS-485 em IEC 61582. Porém, a taxa de transmissão deve ser de no máximo 93,75 kbps por segundo. Os links, ao contrário dos acopladores, possuem sua própria inteligência, não havendo limites de velocidade, tornando possível a utilização de equipamentos em alta velocidade
junto com equipamentos para a área classificada. As fibras ópticas são utilizadas em ambientes com alto índice de interferência eletromagnética, ou para isolar equipamentos eletricamente. Ainda podem ser usados para aumentar a distância em elementos de rede. Os tipos de fibra podem ser divididos em vidro, HCS ou PCS e polimérica. A segunda camada do modelo SI é denominada Fieldbus Data Link. O controlador de acesso dessa camada, MAC, é responsável por especificar o procedimento de transmissão de dados de uma estação. É responsável ainda pela permissão de somente uma estação ter o direito de transmissão por vez, combinando dois requisitos básicos. Durante a comunicação entre dois mestres de rede, deve ser garantido que cada estação tenha o controle do tempo para a transmissão de dados. Na comunicação entre um mestre e um elemento escravo, a comunicação deve ser clínica, em tempo real e o mais rápido possível. O MAC utiliza o procedimento de Token Passing, quando a troca de dados entre elementos mestres e um procedimento mestre-escravo para a comunicação entre elemento mestre-escravo. O primeiro garante direito de acesso ao bus pelos mestres, e o segundo permite que o mestre gerencie os frames de dados entre mestre e escravo. Isso permite a realização de duas configurações de rede, um sistema puro mestre-escravo e um sistema multimestres. O procedimento Token Ring, que utiliza uma sequência lógica de estações mestres formando um anel lógico, dando direito aos mestres de acesso ao bus naquele momento, e a comunicação mestre-escravo ponto a ponto é possível ao mesmo tempo em broadcast ou multicast. Por apresentarem diferentes funcionalidades e características, cada módulo Profibus possui seu manual do fornecedor do equipamento. Os manuais eletrônicos recebem o nome de arquivo GSD e tornaram a configuração de cada dispositivo e equipamento mais fácil para o programador de rede. Muito obrigado!